O jornalista Jeremias Werneck, do Grupo RBS, publicou uma informação que pode mexer um pouco no planejamento colorado para a temporada de 2023. O goleiro Daniel pode estar de saída do Inter a partir de sondagens que chegam do futebol europeu ao longo desse ano de 2022. Agora, a reserva do Internacional, essa informação também pode ser uma resposta à perda da titularidade por parte do atual camisa 1 do Inter, mas coloca um ponto de interrogação sobre o futuro. Quem serão os goleiros do Inter na próxima temporada? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional. Aqui uma dupla nesse vídeo, vou falar sobre Daniel e sobre a possibilidade de saída desse goleiro, algumas informações que a gente apurou, algumas situações que a direção do Internacional está planejando para a próxima temporada, já que hoje o Daniel é reserva do Internacional. Ele perdeu a vaga de titular para o Kehler. E a gente falou sobre isso ao longo dos últimos dias. E claro que isso pode ter também um impacto na vida do Daniel, no projeto de carreira dele. E ele pode acabar deixando o Internacional. Quem trouxe essa informação foi o Jeremias Werneck, nosso colega jornalista, que é do Grupo RBS, trabalha, tem uma coluna em GZH, trabalha na RBS TV. Bom, o Jeremias Werneck trouxe a informação de que existem algumas sondagens já há algum tempo do futebol europeu para o Daniel. Sondagens do futebol holandês aconteceram algumas e de outros países da Europa. E que a ideia do Daniel, em um primeiro momento, era permanecer no Internacional, até porque o Daniel vinha sendo o titular ao longo das últimas 2 temporadas. Mas a mudança desse status pode fazer o Daniel mudar de ares. O que pode ser até compreensível, porque pensa na cabeça de um goleiro que tem 28 anos como o Daniel. Ele demorou para ter sequência, ele teve sequência agora, ele fez bons jogos com a camisa do Inter, ele teve algumas falhas e ele mesmo, Daniel, na entrevista pós-jogo contra o Corinthians, falou na zona mista que um dos diagnósticos que foram feitos é que ele não teve o tempo, quando tinha 22, 23 anos, para ter essas primeiras falhas em momentos decisivos, como teve contra o Colo-Colo, como teve contra o Corinthians, como teve em Clássico Grenal, como teve contra o Globo lá no Rio Grande do Norte. E por isso a sequência é importante. Por isso a sequência é importante para dar a ele essa confiança, para dar a ele essa segurança. Em um momento onde ele vai perder essa sequência, é até natural que o goleiro pense em ter novos ares, em ir para um time onde ele possa ser titular, adquirir novas experiências. Se for na Europa ainda, esse pensamento ele cresce, mas existem alguns fatores que a gente precisa analisar. O principal deles é o planejamento do Internacional em relação ao Daniel, até porque o Inter tem contrato com o Daniel. Contrato este, inclusive, recém-renovado. O Daniel renovou o contrato ainda na reta final do ano de 2021. E como ele renovou o contrato, o Inter tem o poder em liberar ou não o jogador. Para liberar, vai ter que vir alguma proposta. E alguma proposta que não seja tão barata, já que o Daniel é um cara que se consta, pelo menos no planejamento do futuro do Internacional, mesmo que agora seja reserva. O Inter pode facilitar a liberação do Daniel caso entenda que seja necessário contratar outro goleiro. E a gente já falou aqui de uma lista que o Internacional possui para goleiros. Gatito Fernandes, o próprio João Paulo dos Santos. Se fala no nome do Tadeu, do Goiás, que vem tendo algumas temporadas já de destaque do Internacional, mas não é esse o objetivo principal do que eu apurei da direção do Internacional nesse momento, tá? O objetivo da direção do Inter é estabelecer o Kehler como titular, pelo menos agora. Se não for o Kehler, o Daniel, amadurecer o Daniel. O Inter tinha a ideia de que não precisaria contratar goleiro em um futuro muito próximo. Se o Kehler se consolidar como um goleiro, a liberação do Daniel dependeria da contratação de outro goleiro. E é difícil contratar um goleiro para ser reserva do Kehler, né? O Inter, se fosse ao mercado buscar um goleiro, provavelmente buscaria um goleiro a nível de titularidade. E aí que tem algum tipo de divergência nessa possibilidade. É claro que o desejo, a vontade do Daniel, ela vai contar. E se de fato se consolidar a reserva dele nos próximos jogos, é bem possível que o Daniel chegue na direção do Internacional e diga que não quer ficar, porque quer ter sequência e quer ter maiores oportunidades em outro rumo da carreira. E aí o Inter pode até se sensibilizar. Mas, saindo o Daniel, é provável que o Inter vá ao mercado. E o Inter indo ao mercado mexe em todo esse planejamento que havia sido feito para o gol, para a meta colorada. É importante dizer que os jovens da base
o Emerson Júnior e o Antony, eles têm uma boa moral, eles têm um bom conceito dentro do departamento de futebol do Internacional. É possível que se apresse isso para que o Emerson pule para reserva, o Antony pule para terceiro goleiro? É possível, mas não é o desejo do Inter até o Daniel ameaçar, não ameaçar, mas o Daniel ter a possibilidade de sair do Inter, que é o que está colocado agora. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!